Oi, vamos falar de silêncio, né? É até uma controvérsia, né? Falar de silêncio, né? Falar de algo, né? Que é a pausa por meio da fala. Mas a psicanálise é feita muitas vezes de incertezas, dúvidas e controvérsias. E se você não segue a gente, eu convido a seguir a gente, deixar a sua curtida, sugestão de tema, marcar os amigos. Por que o silêncio é tão importante, né? Como funciona o silêncio aí no dia a dia da prática clínica, né? Para você que está começando, pode ser que é bem assustador, pode ser que é muito angustiante lidar com o silêncio do paciente. Pode ser que é muito aquela coisa assim, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, né? Como é que faz, né? E obviamente, como tudo em psicanálise, a gente não tem uma fórmula única para lidar com o silêncio de todos, nem com o silêncio de um. Porque mesmo paciente, muitas vezes ele vai lidar com o silêncio de formas diferentes. Então, o silêncio, ele implica uma pausa. E muitas vezes ele pode significar, sim, resistência para lidar com um tema que é difícil. Muitas vezes dar uma pausa para tomar coragem de falar esse algo que é difícil. Muitas vezes pode significar que ele não quer mais falar, ou ele quer dar ênfase em alguma coisa que foi falada, enfim, pode ter vários significados, né? Mas o que eu quero frisar aqui é que uma das coisas mais importantes para a gente fazer com o silêncio no dia a dia é acolher, é não ter medo de acolher o silêncio. O paciente se angustia, claro, com o próprio silêncio, mas a gente não precisa ficar com pressa de falar, porque é melhor que a gente fique 5, 10 minutos em silêncio, aguardando ali, que a gente fique talvez naquela coisa ali, né, meio angustiado, né, que é um pouco para os dois, do que também ter pressa de falar e acabar falando besteira e fazer uma interpretação selvagem e depois, né, por um trabalho que estava indo de uma forma excelente a se perder. Então, não tenha medo do silêncio. O silêncio não quer dizer que você fez nada errado, que você falou nada errado necessariamente. Ele é uma pausa e às vezes a gente precisa de pausa. Se você não tiver nada para falar, para intervir, espere, aguarde. Às vezes é melhor você esperar que o paciente fale. Na minha própria experiência, às vezes naquela pressa, naquela angústia de acabar com o silêncio, eu acabei querendo colocar o paciente para falar e o paciente se acostuma com aquilo, né? Que após todo silêncio o analista vai intervir. E aí, ao invés de fazer desse silêncio um momento de produção, né? Ele espera que o analista sempre faça alguma coisa. E isso pode atrapalhar, claro, atrapalha o processo de análise. Então, é preciso fazer do silêncio uma pausa, mas não qualquer pausa, uma pausa produtiva. Então, quando a gente espera, né, se o próprio paciente se angustiar com aquele silêncio de uma forma que ele não suporte, ele vai falar, ele vai expor para falar, ele vai se perguntar, né, perguntar para ele, analista, se a sessão acabou, né, e a partir daquilo você pode fazer várias intervenções, como enfim, até perguntar, você já quer ir embora? Você tem mais algo para falar? Você não tem mais nada para falar? Enfim. E a partir daquele quebra-gelo, então, daquele quebra-silêncio, né, colocar mais coisas para falar. Enfim, né, em resumo, não tenha medo do silêncio, acolha o silêncio.